Naquela primeira noite após o aborto, eu me deitei na cama e fiquei olhando para o teto. O quarto estava silencioso, mas dentro de mim era como se uma tempestade rugisse sem parar. Minhas mãos tremiam. Não de frio, de vazio. Eu queria rezar. Queria sentir Deus perto de mim. Mas as palavras simplesmente não vinham. Era como se minha alma estivesse presa em um poço profundo e eu nem tinha mais forças para gritar por socorro. Eu costumava ter certeza de quem eu era. Uma cristã fiel. Uma mulher que buscava viver segundo a palavra. Que lia a Bíblia todas as manhãs e orava antes de dormir. Que acreditava no perdão de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas agora parecia que tudo desmoronou. Eu olhava para o espelho e não reconhecia a pessoa que via. Era como se parte de mim tivesse morrido ali, naquela clínica. E a pior parte, eu achava que Deus havia fechado seus olhos para mim, que eu havia ido longe demais, que não havia mais volta. Mesmo assim, continuei com a rotina. Trabalho, casa, responsabilidades, nada mudou por fora. Mas por dentro eu estava quebrada. Eu usava a produtividade como escudo. Enquanto eu estivesse ocupada, eu não precisava enfrentar a dor. Mas às vezes, no meio da noite, ela vinha, sem aviso. Um pensamento, um cheiro, uma música. E eu sentia aquela culpa apertando meu peito como uma mão invisível. Eu não sabia como consertar isso. Não sabia como voltar para Deus. Só sabia que ele parecia tão distante, e eu, tão suja para merecê-lo de volta. Eu não sabia como tinha chegado até ali. Tudo parecia fazer sentido antes. Mas agora, eu me sentia perdida em um labirinto sem saída. Antes do aborto, eu tinha um relacionamento com Deus que era real. Eu lia a Bíblia, orava, tinha certeza de que Ele estava perto. Mas depois daquela decisão, foi como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre nós. Eu queria ouvir a voz dele, mas só encontrava silêncio. E aquilo doía mais do que eu podia expressar. Na verdade, o pior momento veio semanas depois. Eu estava no carro, parada no semáforo, quando uma música gospel tocou no rádio. Era uma canção que eu cantava na igreja, há muito tempo. Naquele instante, algo dentro de mim rachou. As lágrimas vieram sem aviso. Eu nem sabia por que estava chorando. Talvez pela perda, pelo arrependimento, ou talvez porque pela primeira vez percebi que eu havia me afastado de Deus e não sabia como voltar. Foi nesse momento que as perguntas começaram a surgir. Por que eu escolhi o caminho que escolhi? Foi mesmo só medo? Ou havia algo mais profundo? Talvez fosse minha necessidade de controle. Sempre quis ter tudo sob domínio. Quando engravidei, não suportei a ideia de não estar no comando da minha própria vida. Eu preferi decidir por mim mesma, achando que assim eu evitaria o sofrimento. Mas o que eu ganhei? Uma alma ferida, um coração vazio e um Deus que parecia distante demais para alcançar. Foi numa manhã qualquer que algo inesperado aconteceu. Eu estava arrumando meu apartamento, tentando manter a mente ocupada, quando, ao abrir uma gaveta, vi uma Bíblia antiga. Aquela que eu usava antes de tudo desmoronar. Fazia tanto tempo que eu nem lembrava mais onde a tinha guardado. Peguei-a com as mãos trêmulas, como se estivesse segurando algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Abri aleatoriamente e meus olhos caíram em João 8:11. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu devorei aquelas palavras. Elas entraram fundo, como um raio cortando o céu da minha alma. Naquele instante, senti como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Fiquei ali, parada, com o livro aberto nas minhas mãos, e comecei a chorar. Não era um choro de dor ou vergonha, mas de alívio. Era como se uma porta que eu achava que estava trancada para sempre tivesse se aberto um pouco. Eu sussurrei: Jesus, se isso é verdade, então talvez ainda haja esperança para mim. Aquilo não mudou tudo na hora, mas foi como acender uma vela no meio da escuridão. A luz ainda era pequena,
mas já era o suficiente para ver que eu não estava sozinha. Dias depois, recebi um convite inesperado. Uma amiga antiga da igreja, que eu mal mantinha contato, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria participar de um grupo de apoio para mulheres que passaram por decisões difíceis. Eu hesitei. Parte de mim queria recusar, voltar para o silêncio seguro do meu sofrimento. Mas outra parte, a mesma que havia lido aquela passagem dias antes, sussurrava: talvez Deus esteja chamando você de volta. E foi assim, com medo, mas com um tênue fio de esperança, que decidi ir. Foi no grupo de apoio que tudo começou a mudar. Naquela sala, eu ouvi histórias parecidas com a minha. Mulheres que haviam passado por decisões difíceis, que carregavam cicatrizes invisíveis, que se sentiram distantes de Deus por muito tempo. E pela primeira vez, não me senti sozinha. Uma das líderes disse algo que ecoou dentro de mim. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Jesus veio justamente para os quebrantados de coração. Eu não sabia como, mas senti que Deus falava comigo através daquelas palavras. Comecei a ler a Bíblia de novo. No começo, era difícil. Meus olhos tremiam sobre o texto, e minha alma ainda carregava peso. Mas, aos poucos, as promessas de Deus começaram a penetrar meu coração. Li, em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Chorei enquanto lia. Não foi um choro de culpa, mas de alívio. Pela primeira vez, entendi que o perdão não era uma barganha. Era um presente. Um presente que eu podia receber simplesmente por crer. A oração também voltou à minha vida. No início, eram só sussurros entre lágrimas. Jesus, eu sei que sou pecadora, mas tu morreste por mim mesmo assim. Com o tempo, aquelas palavras se tornaram mais firmes, mais reais. Eu vi a minha vida mudando, não porque eu tinha todas as respostas, mas porque agora eu tinha paz. E essa paz vinha de um lugar mais profundo do que qualquer religião. Vinha de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ele não apagou meu passado, mas me mostrou que, na cruz, tudo já tinha sido pago. E isso fez toda a diferença. Hoje, minha vida não é perfeita. As lutas ainda existem. Os dias difíceis também. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. A paz que sinto não vem de uma vida sem problemas, mas de um coração que aprendeu a confiar no bom pastor. Eu costumava carregar meu passado como um fardo pesado, quase como se ele definisse quem eu era. Mas agora, vejo aquelas cicatrizes com outros olhos, não como marcas de condenação, mas como sinais do amor que me resgatou. Eu voltei à igreja. No começo foi difícil. Eu entrava achando que todo mundo podia ver minhas falhas, ouvir meus segredos mais sombrios só pelo jeito que eu andava. Mas o que encontrei foi diferente. Encontrei graça. Encontrei mãos estendidas, abraços sinceros, e pessoas que, como eu, sabiam o que era cair e ser levantado por Cristo. Comecei a servir no ministério feminino, compartilhando minha história com outras mulheres que carregavam feridas parecidas. E ali, percebi algo incrível. Deus não apagou meu passado. Ele o transformou em bênção. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja num lugar escuro. Talvez se sinta longe de Deus. Talvez ache que já foi longe demais para voltar. Eu sei como é isso, mas ouça bem. Jesus não espera que você esteja limpo para ir até Ele. Ele é o lavador. Ele te ama onde você está. E mesmo as suas escolhas mais dolorosas não são maiores do que a cruz. Porque lá, tudo foi pago. E hoje, eu não tenho vergonha. Tenho missão. Tenho paz. E acima de tudo, tenho Cristo. E isso muda tudo. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal Onde a Dor Encontra Deus, para não perder nenhuma nova narrativa de transformação, e deixe seu gostei
se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.